É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês, concurseiros em oração. É a segunda vez que eu estou aqui com vocês, né? E dessa vez eu me convidei, que eu vi uma publicação, tenho acompanhado vocês no Instagram, né? Vi uma publicação, até brinquei com vocês e é interessante porque mais uma vez eu vou adiar uma palavra que eu tinha combinado trazer para vocês aqui, que é aquela palavra sociedade com Deus, né? Eu estava preparando essa palavra, mas eu tenho estudado muito uma outra passagem. É para voltar de novo, eu acho que essa é malandragem minha, viu? Para voltar sempre. E estudei muito um texto essa semana que mexeu muito com o meu coração e eu queria dividir com vocês. Eu acho que é muito legal mesmo. Esse texto assim fez uma diferença muito grande essa semana na minha vida, por algumas coisas que aconteceram ontem em especial. E eu quero, assim, creio que vai falar com vocês também. Ele tá, para quem quiser acompanhar, é um texto que está no livro de Marcos, capítulo 2, né? Ele vai do versículo 1 até o versículo 12. É um pouquinho extenso, mas acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. E diz assim o texto: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 amigos. Um paralítico trazido por 4 amigos. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. E essa história é muito marcante porque ela fala de 3 pontos, que falou ao meu coração, 3 pontos que eu quero dividir com vocês aqui. A história é interessante porque ela fala de um paralítico que foi levado por 4 amigos à presença de Jesus. Só que quando eles chegaram lá, onde Jesus estava, a multidão já tinha tomado aquele lugar. Não havia mais espaço para que eles passassem ali. Ou seja, eu costumo dizer que eles chegaram atrasados, né? Quando você chega num lugar que você não consegue mais entrar, você não chegou na hora certa, você chegou atrasado. E o que eles fizeram para romper o atraso? Eles tiveram que fazer algo diferente, porque pelo trivial, pelo normal, não daria. Eles subiram até o telhado da casa. Eles descobriram o telhado e colocaram a cama. Eles tiveram que descer a cama pelo telhado até a presença de Jesus. E Jesus, vendo a fé desses 4 amigos, disse ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados. Ele não curou de imediato o paralítico. Ele falou: Os seus pecados estão perdoados. E aí depois, em seguida,
o paralítico foi curado por Jesus. Quais são os 3 pontos que eu quero falar com vocês aqui, que Deus tocou muito no meu coração? O primeiro deles é com relação ao atraso. Às vezes a gente está numa situação, em especial nós concurseiros, vocês olham para uma situação e vocês se sentem em atraso. Seja porque saiu um edital e você não conseguiu cumprir com o edital com aquele sonho, daquele concurso que você quer ter. Seja porque você começa a fazer comparações. Como eu sou coordenador pedagógico de um curso, eu sempre vejo os alunos falando comigo lá, professor, fulano de tal está muito mais adiantado que eu, será que isso é para mim? Fulano fez 90 pontos, eu só fiz 60. Será que isso é para mim? Será que eu estou tão atrasado assim? Outros me falam com relação à idade. Gianluca, fulano passou com 28, 29, eu já estou com 35, eu já estou com 40, eu estou com 45. Será que é para mim? Será que eu estou atrasado? E a questão é, se você acha que você está atrasado, por que você não faz algo diferente então? Por que você não faz... Quando você se sente nesse momento de atraso, você tem 2 coisas. Ou você se paralisa, ou você faz algo diferente. E quando eu digo algo diferente, eu digo algo que exige mais esforço, exige mais dedicação. Então, o que os amigos tiveram que fazer? Tiveram que subir no telhado, pessoal, descobrir o telhado e descer uma pessoa por entre o telhado. Então, olha o esforço que eles tiveram que fazer para alcançar aqueles que você acha que estão no lugar certo. Então, a primeira dica de hoje é essa. Se você se sente atrasado, essa palavra é muito bacana, porque ela fala o coração. Você tem como estar lá no lugar certo, mas para isso você vai ter que ter um esforço maior, uma dedicação maior, fazer algo diferente, algo que os outros não estão fazendo, para você estar no mesmo parâmetro ou talvez à frente deles. Segundo ponto que eu quero falar com vocês é que é interessante que a palavra de Deus fala que Jesus, vendo a fé deles, o que tocou o coração de Jesus foi a fé daqueles 4. E é interessante um grupo como esse de oração, porque o que curou o paralítico? A fé dos 4 que estavam com ele. E quando a gente está em grupo, a gente está em comunhão, como vocês estão aqui, todo dia da semana, juntos, é importante que vocês tenham uma ideia disso. A ideia de que a fé de vocês pode ajudar muita gente que está aqui. Uma palavra de vocês pode levantar da cama alguém que está paralítico. Uma oração de vocês pode tocar o coração de Deus e pode levantar alguém que precisa ser levantado. Esse grupo, ele é extremamente importante. Vocês não podem deixar isso acabar. Vocês têm que multiplicar esse trabalho. Vocês têm que fazer com que esse trabalho chegue em pessoas que precisam ser alcançadas. Porque tem muita gente na cama, tem muita gente que não tem mais força para levantar. E precisam de amigos que peguem essa cama, levem até a presença de Jesus, para que essa pessoa seja erguida, seja levantada. E esse é um exercício que vocês vão ter que fazer. Um terceiro ponto que eu quero tocar aqui é que e quem estiver me acompanhando no Instagram aí, estou perguntando onde está acontecendo isso, está acontecendo no Instagram, @concurseiros em oração, né? Procurem lá, Concurseiros em Oração. Esse Instagram é maravilhoso, pessoal, sigam lá. Todo dia, toda semana, esse horário 7h30, eles se reúnem com oração, com palavras. Olha aí, a Carolina está colocando aí, ó. Só seguir o Instagram lá deles. E o terceiro ponto que eu quero dividir com vocês aqui, pessoal, é com relação à paralisia. Deus falou muito ao meu coração e essa semana
aconteceu uma coisa bem interessante e que isso, Deus falou muito comigo. Porque essa paralisia, percebam que quando o paralítico chega na frente de Jesus, Jesus, ao invés de curar a paralisia física dele, cura a paralisia espiritual. Porque Jesus fala para ele assim: os seus pecados estão perdoados. O que eu aprendo com isso? Que muitas vezes a paralisia física, ela decorre de uma paralisia espiritual. Às vezes você está espiritualmente paralisado. Você não ora mais, você não busca mais a palavra, você não se aperfeiçoa mais, você não quer aprender mais. E isso tem paralisado as suas condutas, as suas atitudes, o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar, os seus sonhos. Então, quando a gente fala de paralisia, a paralisia ela pode ser você que está paralisado, pode ser uma atitude que você precisa tomar e você fica paralisado e não consegue tomar essa atitude. Uma atitude, de repente, uma atitude de liberar perdão, pessoal. Pode ser algo bobo, mas que isso pode estar te congelando, pode estar te paralisando, pode estar impedindo que você siga avante. Você às vezes não se perdoa com relação às coisas que você tem deixado para trás para poder estar estudando. Tem gente que chega para mim e fala assim: deixei meu filho lá e isso no meu coração. Mas se você não conseguir lidar com isso, o que adianta você parar para estudar? Você não está se dedicando ao estudo. Deixei minha família, deixei o meu trabalho. E você fica o tempo todo se culpando. Eu tinha um salário e agora estou numa dificuldade, eu não tenho mais esse salário. Mas se você não conseguir se desligar disso, o seu tempo está sendo em vão. Então, talvez seja a hora de você começar a deixar de se culpar, de você se perdoar, de você liberar algumas coisas, de você espiritualmente sair da paralisia. E se você sai dessa paralisia, você vai ver que no lado físico as coisas vão caminhar bem, as coisas vão acontecer. Então, deixa esse sentimento de culpa, larga um pouco isso e foca no que você tem que focar, que são os estudos. Foca no seu projeto, na sua meta, no seu planejamento e deixa essas coisas de lado, porque isso está te paralisando, isso está te impedindo de avançar. Uma outra coisa interessante é que essa paralisia pode ser muitas vezes um sonho. E esse sonho está paralisado porque você não toma uma atitude. Porque você não acredita no seu potencial, porque você não acredita que aquilo é para você. Você não acredita que aquilo é uma situação que Deus colocou no teu coração. Você duvida disso muitas vezes. E é interessante porque as adversidades virão sempre, pessoal. As dificuldades virão sempre. Mas elas acontecem porque elas precisam acontecer. Elas precisam te levar para um outro patamar. Elas precisam te subir. E você só vai aprender essas coisas com essas adversidades, com essas dificuldades. Eu lembrei de um caso, eu estava tomando banho de cedo, eu lembrei de um caso de um amigo meu que ele ficou, acho que 7 provas da OAB, ele não passou nas 7 provas da OAB. E ele era muito estudioso, mas não acontecia. E eu falava assim para ele, e a gente era muito amigo, ele falava assim: cara, me explica isso, me fala. Você fala sempre que Deus tem um propósito, então me explica. Qual o propósito de eu não passar na prova da OAB 7 vezes que eu já perdi o meu estágio, eu perdi o lugar que eu tinha que trabalhar? Eu quero que você me explica. E eu contei uma historinha para ele, e eu nem lembro muito bem da história, mas é uma história, acho que era mais ou menos assim, de um rei que tinha um servo, e esse servo era muito dedicado, e um dia o rei ficou muito bravo com o servo e decidiu cortar um dedo dele. E o dedo dele foi cortado e ele teve que ficar lá num quarto, todo se cuidando. E aí o reinado foi invadido
foi invadido e quem invadiu o reinado, ele matou todo mundo que estava ali. Mas o servo que estava lá não foi atingido porque ele estava escondido, ele estava se cuidando numa salinha. E quando descobriram que ele estava lá, falei, e agora, o que a gente vai fazer? Vai matar ele? Mas aí a tradição daquele povo que invadiu aquele principado, aquele reinado, era de que eles não poderiam matar as pessoas que estavam mutiladas. Então, como o servo tinha um dedo a menos, ele não podia ser morto. Eu falei, olha, tudo tem um motivo. E aí eu contei essa historinha para ele. Passou um tempo, depois de mais ou menos um ano, ele me liga e fala assim, cara, você não vai... Senta. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, eu passei no concurso de cartório. Eu falei, hã? Passei no concurso de cartório. 7º lugar. Eu falei, cara, o que você acha que foi isso? Foi o tempo que eu estudei da OAB. Aquele tempo que eu fiquei estudando para a prova da OAB, eu precisava estudar, porque não era aquilo que eu queria para mim, não era o sonho que eu tinha de ficar estudando tanto, mas eu me dediquei tanto, estudei tanto, em especial Direito Civil, que era o tema que ele ia fazer na segunda fase, que eu acabei passando no concurso de cartório, prestei o concurso e passei. Então, ele falou assim, agora eu só te liguei para te dizer que realmente Deus tem um plano, e eu não entendi lá atrás, e com a aprovação eu consegui entender por que eu fui reprovado 7 vezes. Então, as dificuldades vão acontecer, as adversidades vão acontecer, mas você tem que acreditar que isso é para você chegar num patamar que Deus quer que você chegue, no lugar que Deus quer que você chegue. Então, não se paralise por adversidades, por coisas que estão acontecendo. Faça algo diferente. Acredite que isso que está acontecendo é para que você seja erguido, você seja levantado como foi esse paralítico. E mais, uma coisa que eu acredito muito, de verdade, que Deus pode te erguer para que você seja testemunho para outras pessoas. E foi o que aconteceu com o paralítico. Ele virou testemunha para outras pessoas do que aquilo que Deus pode fazer na vida dele. Eu, sinceramente, pessoal, me sinto assim. Muitas vezes eu vejo ao meu redor, as pessoas que estão ao meu redor falam assim, cara, você foi o testemunho que eu precisava ter. É muito legal isso. E quando você se coloca na posição, quando você se coloca diante da vontade de Deus, é isso que Ele quer fazer com a gente. Que a gente seja testemunho vivo do que Ele pode fazer, do milagre, da transformação, do que Ele pode transformar aquele que acredita, aquele que tem fé. Então, meus amigos, era isso que eu quero falar com vocês. Se você se sente atrasado, faça algo diferente. Vai ter que se esforçar, vai ter que fazer algo novo, vai ter que fazer algo que os outros não estão fazendo. Se você se sente paralisado, pense se essa paralisia é só física ou ela é espiritual, ela é emocional. E se for emocional, você já sabe onde buscar. Busque em Deus. E terceiro, tenha fé, porque é a fé que move o coração de Deus. Foi o que aconteceu com os 4 amigos. A fé deles é que tocou o coração de Jesus. Então essa é a palavra que eu tinha para vocês aqui hoje. Agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui me ouvindo e passo a palavra para vocês aí. Muito obrigado. Uau! Depois dessa palavra, né, a gente fica até sem fôlego para falar alguma coisa. Palavra tão forte dessa. Muito obrigada, doutor. Eu só vou fazer uma oração rapidinho, então, pra gente encerrar, tá bom? Ok. Senhor, Pai amado, hoje nós temos todos os nossos pedidos à Tua vontade. Se queres, Senhor, faz na nossa vida o que o Senhor quiser. As Suas mãos são poderosas, divinas, que tocam na nossa vida nesse dia. Que o Senhor, ao tocar em nós, possamos sair daqui livres, curados, e que a Sua mão é poderosa. Obrigada, meu Deus, por todas as vezes que nós estávamos no fundo do poço, nos sentindo abandonados,
mas o Senhor veio em nosso socorro. Nós somos um milagre, Senhor. Nossa vida é abençoada por Ti, Senhor. Mas é certo que muitos aqui vivem situações impossíveis hoje. É certo que muitos hoje estão padecendo, Senhor. Padecendo no vale das lágrimas, no vale da morte. Pessoas que já receberam um decreto de morte físico ou espiritual. Senhor, nós acreditamos em Ti. E nem a morte é capaz de vencer o amor que o Senhor tem por nós e nos tirar do fundo do poço. Dá-nos a graça, Senhor, que a cada dia espera por nós um milagre. Dá-nos a graça de acreditar, Senhor, que tudo é possível para Ti. Usa-nos, Senhor. Capacita-nos para servir e testemunhar o quanto o Senhor é maravilhoso. Te agradeço por cada um que está presente aqui hoje, Senhor, pela presença do nosso convidado, o Dr. Alexandre Gianluca. Abençoa a vida de cada um. Eu não sei o que se passa na vida de cada um, mas o Senhor sabe. O Senhor pode curá-los, Senhor. O Senhor nos diz que devemos continuar pedindo. Me diz que uma hora o Senhor vai nos atender. Talvez não agora. E que continuar e pedir demonstre a minha fé total e confiança no Senhor. Amém. Por favor, nos dê essa fé, Senhor, e nos acolha em seu braço. Amém. Amém. Legal demais, pessoal. Obrigada. Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês aí e continue com esse projeto maravilhoso, viu? E volte, doutor, nós estamos esperando. Vou voltar com a sociedade com Deus, vou voltar. Eu até dei um spoiler ontem aqui nessa palavra, mas é assim mesmo. Às vezes a gente prepara alguma coisa e Deus vem e muda, né, a palavra. A gente tem que estar sempre seguindo a orientação, né? Buscando em Deus. Isso mesmo. Pessoal, bom trabalho, bons estudos e até amanhã. Tchau, tchau, gente. Não tô sabendo parar, pessoal, isso aqui. Ai, que dureza. Onde para aqui? Olha, então, essa palavra que aconteceu agora, ela aconteceu dentro de um Instagram chamado Concurseiros em Oração. É um Instagram muito bacana, vale a pena vocês conhecerem lá. É um trabalho que eles têm semanal, segunda a sexta, todo mundo, o pessoal se reúne às 7h30 da manhã, com uma palavra, com uma oração, com estudos. Vale muito a pena vocês conhecerem lá, tá bom? Um abração para vocês, uma ótima semana e um bom dia.